Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero ler um texto juntamente com você, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Neste versículo que nós lemos, Jesus usa uma metáfora eloquente para descrever a influência da igreja no mundo. O interessante é que Jesus diz que a igreja precisa estar inserida no mundo, assim como o sal precisa estar presente no alimento. Assim como o sal, ele deve ser adicionado junto ao alimento, assim a igreja também ela não pode ficar trancada entre quatro paredes, mas ela precisa exercer a sua função no mundo. Então aqui nós vamos ver pelo menos duas funções que o sal exerce. A primeira função é que o sal ele é antisséptico e inibe a decomposição. O sal ele tem uma função de preservar. No tempo em que Jesus falou este sermão ou anunciou estas mensagens, não havia refrigeração, é claro. Naquele tempo, o sal era utilizado para preservar os alimentos, as carnes. Então, Jesus está falando de algo que era corriqueiro, que era comum na vida de todas as pessoas que ouviam. Naquele tempo, eles utilizavam o sal para a preservação dos alimentos. Hoje, é claro, é um pouco diferente. Nós temos a refrigeração, temos as geladeiras onde se pode guardar por semanas e até meses os alimentos. Mas, naquele tempo, era então muito útil o sal. O sal tinha uma função muito importante na preservação. Então, do mesmo modo que o sal preserva o alimento da decomposição, Jesus está nos dizendo que a igreja também tem essa função de preservar este mundo, de entrar num estado de decomposição. A igreja tem a sua função de refrear o mal e tem um papel antisséptico no mundo, de não deixar que o mal tome conta plenamente deste mundo. A decadência moral venha então ser inserida de maneira total neste mundo. A igreja, ela é aquela que purifica moralmente este mundo cujos padrões morais são baixos, instáveis e até mesmo não existe padrão moral. A igreja, então, ela é uma referência para este mundo. Todas as vezes que o mundo caído olha para a igreja, vê na igreja, então, padrões bíblicos, padrões morais, que são modelos para ser seguidos por este mundo caído em pecados e sem nenhum padrão moral. Então a igreja exerce essa função importante de evitar a deteriorização deste mundo pelo pecado e pelo mal. Pois bem, a igreja é chamada não para ser um sal guardado no saleiro, mas nós fomos chamados para ser o sal da terra, ou seja, nós devemos estar exercendo esta função de impedir o avanço do mal neste mundo. A segunda função do sal é que ele é um condimento que dá sabor aos alimentos. Nós sabemos muito bem que a comida sem o sal, ela não é palatável, ela não desce. Então o sal, na medida certa, na medida em que tempera o alimento, ela torna o alimento apetitoso, agradável ao nosso paladar, e de maneira que pode ser o melhor alimento que temos na nossa mesa. Se ele não for temperado com sal, não vai ser palatável para nós. O que eu quero dizer com isso é que o sal, ele traz o tempero certo, ele traz o sabor ao alimento, que faz com que este alimento então seja algo delicioso, seja algo agradável e que a gente consiga se alimentar. Da mesma maneira, a igreja, além de preservar este mundo do mal, refrear o mal, a igreja é aquela que traz o tempero a este mundo, que traz a alegria a este mundo. O crente, salvo em Jesus, ele conhece as promessas que Deus fez para ele, então ele é alguém que anda alegre,
anda regozijando na presença de Deus, pelas bênçãos que Deus já deu, pelas bênçãos que Deus ainda dará, tanto aqui na terra como na eternidade. Então o crente, ele é aquele que traz este sabor ao mundo, o sabor que este mundo que já não tem mais gosto precisa. E a igreja é este sal que traz o sabor na medida certa. Porém, da mesma forma que nós não gostamos do alimento sem o sal, também nós não gostamos do alimento salgado. Por exemplo, uma boa comida, mas que se exagera no sal, ela não desce da mesma forma. Então, a igreja ela precisa ter este equilíbrio, ela precisa ter um bom tempero, não faltar e também não exagerar. Então, o que Jesus está nos dizendo é que a igreja ela precisa dar um bom testemunho, ela precisa então ser equilibrada, demonstrar o seu amor, demonstrar o seu interesse pelas almas, pelas vidas, mas de maneira que nós não venhamos dar mau testemunho, nem fazer injustas condenações às pessoas e desprezar as pessoas. A igreja precisa ser este tempero. Da mesma forma, nós não podemos perder o nosso sabor, o nosso gosto, porque o próprio Senhor Jesus disse aqui que se o sal perder o seu sabor, então ele já não presta mais para nada, a não ser para ser lançado fora. Jesus está dizendo que não vai servir nem mesmo para adubo, vai ter que ser lançado fora, porque a eficácia do sal é apenas quando ele serve para preservar, para trazer o tempero, porque se o cristão perde essas suas funções, se o cristão ele perde a sua salinidade, se o sal perde a sua salinidade, logo ele não presta mais para nada. Isso trazendo para nós, para a nossa vida, para a vida da igreja. A igreja precisa então ser santa, precisa ser diferente do mundo, precisa exercer essas funções no mundo, para que então o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma oração agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. A tua palavra diz que nós somos aquele que preserva este mundo do mal. E nós somos também aqueles que trazem o sabor para este mundo que já está perdido no maligno, este mundo que já não tem mais alegria, que fazem festas, mas essas festas são verdadeiros lutos, a exemplo do que nós vimos, que é a festa do carnaval. Mas eu peço, Senhor, nesta manhã, para esta pessoa que talvez ainda não se decidiu, não aceitou a Jesus como Salvador, ao Senhor como Salvador, eu peço, entra na vida dele através do teu Espírito Santo e convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Transforma esta vida agora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também pelos teus servos, dos quais o Senhor convocou os seus discípulos para dar bons testemunhos a respeito do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos este sal que traz a preservação e que traz o tempero correto, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que o Senhor apareça na nossa vida para que este mundo olhe para nós e veja em nós o Senhor e veja em nós o reflexo do brilho da sua glória, Pai. Peço, entre na casa do teu servo, da tua serva agora, fazendo milagres, realizando maravilhas, meu Pai, suprindo todas as necessidades, curando os enfermos, olhando para nós, Pai, e nos ajudando na nossa caminhada. Pai, eu não sei o que é que esta pessoa está tão necessitada nesta manhã, mas Tu és o Deus do impossível. A Tua palavra diz que não há nada impossível para Ti. Então eu peço, entre com providência e faz um grande milagre na vida desta pessoa agora. Em nome de Jesus eu oro e peço, nos ajude, Senhor, na nossa caminhada para o céu, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, para a glória do nome do Senhor. Amém.